doutrina 18 de 2020, ministrada pelo pastor Kim. Um tema muito lindo, um tema muito confortante. O tema é o seguinte: aquele dia será o nosso grande dia. Quem pode repetir comigo aí, a partir da sua casa? Aquele dia será o nosso grande dia. Esse é o tema. Vamos fazer a leitura mais uma vez do texto bíblico básico que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso 40 até o 42. Começando. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Glória a Deus. Aí está o nosso texto bíblico. Eu gostaria de introduzir esta palavra desta noite, esse estudo, da seguinte maneira: os nossos dias na terra hoje são dias de tristeza e caos, mas Jesus nos falou de um dia futuro, no qual teremos nossa completa vitória. Meus amados, é um refúgio, é um consolo para nós em todas as horas. Em todas as horas, é um grande conforto quando nós desviamos os nossos olhos do que está acontecendo hoje e chamamos a mente, chamamos ao nosso coração aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, ou seja, aquele grande dia, o que vai acontecer conosco, o que nós vamos vivenciar naquele dia que será todo especial, exclusivamente para o povo chamado igreja, para a eclésia, ou seja, os chamados de Cristo sobre a terra. Há um dia sim, onde nós vamos viver a mais completa e estrondosa felicidade, onde nada vai poder ser comparado com o que nós vamos ver, ouvir e sentir e fazer naquele grande dia. Aquele dia será de fato o nosso grande dia. E que dia será este? O dia da volta do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos aprender sobre os acontecimentos deste dia e o que o texto da Bíblia Sagrada nos ensina. Vamos lá. Meus queridos, atente para o que está escrito em São Mateus, capítulo 24, e versículo 36. Veja inicialmente o que o texto sagrado fala sobre aquele grande dia. Certamente você já vê pela internet muitas falas, muitas pregações, muitas prédicas, explanações sobre esse grande dia. E muitos escatologistas ou muitos pregadores das coisas futuras, eles têm a mania de divagar na mente, né? Ou seja, de explorar a imaginação. E nessa exploração, eles acabam fugindo do que o texto bíblico diz.
Então é importante para a nossa melhor compreensão, ou até eu posso dizer, para a nossa real compreensão, é importante que a gente não fique divagando na nossa mente, ou seja, imaginando coisas que o texto não diz, e se concentrar somente naquilo que o texto diz, porque fazendo assim, nós vamos compreender o que o Senhor Jesus, os profetas, ou os apóstolos, os escritores sagrados, falam, ensinam sobre aquele grande dia. Veja lá, Jesus fala sobre aquele grande dia, é uma expressão que ninguém pode ser ousado mais do que pode. Jesus diz assim, São Mateus 24, 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Ou seja, o dia da volta de Jesus é um grande mistério. Jesus está falando aqui que a hora e aquele dia específico está selado, está escondido, está guardado em segredo com o Pai. Não há nenhum anjo do céu e nenhum homem na terra que tenha o entendimento, que tenha o conhecimento do dia específico e da hora específica, exatamente em que o Senhor há de voltar. É um mistério para toda a população celestial e para toda a população da terra. Então esse é o primeiro aspecto. Quando você ouvir algum pregador, algum explanador de Bíblia dizendo, Jesus vai vir em janeiro de 2021, ou Jesus vai vir em outubro de 2020. Quando alguém afirmar uma data específica, você já fica sabendo que essa palavra não merece credibilidade. Por quê? Porque o próprio Jesus está dizendo em São Mateus 24, 36, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, não tem porquê nenhum pregador, nenhum pastor, por mais bonito, rico ou famoso que seja, nenhuma pessoa sobre a terra, escatologista nenhum, pode ser ousado a ponto de dizer o dia e a hora específica, exata, que o Senhor há de voltar. Amém? Vamos ver um outro aspecto. Agora abra a sua Bíblia em Mateus 24, 37 e 38 e 39. Vamos ver aí, Jesus ele vai explicar como é que as coisas estarão naquele dia, no dia da volta dele. Preste atenção, porque tem pessoas que dizem que Jesus só vai voltar depois da grande tribulação. E a passagem que mostra com mais clareza a volta de Jesus depois da grande tribulação é Apocalipse, não é isso? Apocalipse, quando relata que Jesus vai voltar montado num cavalo branco e seguido por uma grande multidão, também sentada, montada sobre cavalos brancos. Nesta ocasião, ele vai vir vestido de um manto salpicado de sangue, com muitas coroas sobre a sua cabeça. O nome pelo qual ele se chama é Fiel e Verdadeiro, o
Verbo de Deus, ele tem um nome escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e da sua boca sai uma aguda espada, para com ela ferir as nações. E diz a Bíblia que naquele dia Jesus desce na terra e aí ele enfrenta os exércitos da besta, do anticristo, prende o anticristo, o falso profeta, e os lança vivo no lago de fogo. Em seguida, todos os exércitos do anticristo serão destruídos e Jesus ordenará a prisão de Satanás por 1000 anos e ele será rei sobre toda a terra. Então, esse dia eu fiz questão de relatar para você comparar com o dia da volta de Jesus, que será antes da tribulação. Essa vinda que eu falei depois da grande tribulação mostrou um cenário. Veja bem, olha só o cenário desse dia. Jesus vai descer sobre a terra, ele vai descer para enfrentar o exército do anticristo, que vai estar reunido no vale do Armagedon, certo? E aí vai ter uma guerra, Jesus vai vencer, e Jesus vem acompanhado com o povo vestido de veste branca, né? Montando em cavalos brancos. Jesus não vai vir sozinho, né? Virá com esse povo. Mas em Mateus 24, 37 e 39, Jesus está falando de como vai ser a vinda dele numa outra ocasião, antes desta vinda dele depois da tribulação. Ou seja, Jesus vai explicar como é que vai estar o mundo no dia da volta dele, no dia do arrebatamento, para buscar os seus santos. Olha aí, Mateus 24, 37. Como Jesus fala um cenário completamente diferente. Jesus diz, olha, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Já tem aqui um aspecto. Jesus está mostrando que no dia do arrebatamento, no dia da vinda do Filho do Homem, o mundo vai estar igual como estava nos dias de Noé. Ou seja, nos dias de Noé não estava tendo um anticristo na terra. Nos dias de Noé não tinha um exército reunido no vale do Armagedon para combater, para combater contra Cristo. Nos dias de Noé não havia escuridão, não havia um cenário de guerra. Então, o dia da volta de Jesus será como nos dias de Noé. E como é que estava a terra? O que estava acontecendo na terra nos dias de Noé? Está aí o texto, olha. Não sou eu quem diz é o próprio Jesus. Como Jesus descreve os dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio? Versículo 38, olha. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio. O que as pessoas faziam nesses dias? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Observe aí, olha. O que as pessoas faziam nesses dias? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, era um dia normal, né? O dia da volta de Jesus vai ser um dia como hoje, né? As pessoas estão comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, né? Talvez até em dias mais normais do que o de hoje, certamente. Eu falei talvez, mas certamente, né? Porque o texto aqui está apontando que
o dia da volta do Senhor vai ser um dia normal. Um dia normal, as pessoas vão sair para trabalhar, vão comer, vão beber, vão casar, vão se entregar em casamento. Será um dia normal. Só que o versículo 39 fala de um evento. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E somente Noé foi elevado nas águas, dentro da arca. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, naqueles dias de Noé, aconteceu aí, segundo o texto que Jesus está relatando, as suas palavras, no dia de Noé, naqueles dias que precederam o dilúvio, no dia exato em que Deus mandou o dilúvio sobre a terra, só quem ouviu a voz de Deus foi Noé e sua família. O Senhor falou: Noé, entra na arca, tu e a tua família. Somente Noé escutou a voz de Deus, mandando entrar na arca. A humanidade toda daquela época não escutaram, não perceberam a voz de Deus e nem viram, nem se deram por conta que Noé estava entrando na arca com a sua família. Depois que Noé entrou e fechou-se a porta, Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora. Então Deus derramou o dilúvio e o dilúvio arrastou a todos. Assim também será na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus, no dia da vinda, as pessoas do mundo todo vão estar nas suas atividades normais. Mas quem for fiel de Cristo, quem for servo de Cristo, quem estiver pronto para subir, vai ouvir a voz do Senhor, vai ouvir a trombeta de Deus. Aleluia! E aí, nesse exato momento, o Senhor vai elevar os seus filhos. E quem ficar, ficou. Aleluia! Tomara que você e eu sejamos servos de Deus, preparados e no ponto para subir com o Senhor. Se você sente do teu coração, se você tem o testemunho do Espírito de Deus, que se Jesus voltar agora, você vai subir, então glorifica o nome do Senhor, porque no dia da volta de Jesus será um dia normal, mas só quem vai ouvir a voz do Senhor, o toque da trombeta, serão os fiéis. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o mundo estava normal e no dia do dilúvio, só Noé e os seus filhos, e a sua esposa, e as suas noras, as noras de Noé, ouviram a voz de Deus. Amém? Vamos adiante, vamos ver um outro aspecto. Agora nós vamos ver o que o texto sagrado fala sobre os que serão levados. O que vai acontecer com os que serão levados? É muito importante. Eu poderia falar também sobre os que serão deixados, mas eu não vou falar disso nesta noite. Eu vou falar sobre os que serão levados. Amém? Mateus 24, 40 e 41. Diz assim, olha, quem fala é o próprio Jesus. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Está vendo aí? É a mesma medida para homem e para mulher, não é isso? Aqui, no versículo 40, estando dois do campo, palavra do gênero masculino, será levado um e deixado o outro. Versículo 41, palavra do gênero feminino, estando duas moendo no moinho,
será levada uma e deixada a outra. Então, homens e mulheres terão a mesma chance de serem levados por Cristo no arrebatamento. Só que o texto sagrado está registrando que nem todos serão levados. Vai haver uma separação. Uns serão levados e outros serão deixados. Glória a Deus. Então, já se sabe por esse texto que uma parte dos que se identificam como servos de Deus sobre a terra, uma parte será levada e a outra será deixada. Por quê? Por que isso irá acontecer? Por que o Senhor não leva todos? Vamos também entrar neste aspecto. Veja na sua Bíblia ou aí na sua tela do slide, 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52. Olha só aqui, que vai acontecer com os que serão levados. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. É o segundo mistério que nós estamos enxergando. O primeiro mistério é que daquele dia e hora ninguém sabe. Agora o apóstolo Paulo está falando de outro mistério que vai ocorrer nesse dia. Olha, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A palavra dormir está no sentido da frase, do texto, hermeneuticamente falando. A palavra dormiremos está significando que nem todos morreremos, nem todos estaremos mortos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós quem? Vivos, seremos transformados. Então Paulo aqui, ele está revelando alguns segredos, que estão dentro de um mistério. Paulo está dizendo, olha, naquele dia, nem todos nós vamos estar mortos. Vai ter fiéis de Cristo que já terão morrido, mas terá fiéis de Cristo sobre a terra, vivos. Então, uns já estarão mortos e outros ainda estarão vivos. Ou seja, aqueles que vão ser levados, uma parte estarão já mortos e a outra parte será separada entre os vivos que estarão sobre a terra. Amém? Então, Paulo também fala de uma trombeta, certo? Essa trombeta não é a trombeta, a sétima trombeta do Apocalipse, ok? Aqui diz, ante a última trombeta. Mas essa trombeta não está significando que seja a última trombeta do Apocalipse, porque a última trombeta do Apocalipse, ela vai ser tocada na segunda parte do período da tribulação, ou seja, dentro da grande tribulação. A igreja não estará mais sobre a terra nesse período. E aí, se você observar lá no texto do Apocalipse, quando fala da última trombeta, ali não tem nada mencionado sobre arrebatamento dos santos, certo? Mas está mostrando um outro cenário, um outro acontecimento.
O texto sagrado aqui de Paulo está falando que vai acontecer um grande mistério. O que é esse mistério? É o mistério da transformação. Ele está dizendo que tanto os mortos como os vivos serão transformados. Serão transformados, e ele diz: os mortos ressuscitarão incorruptíveis. No versículo 51 ele diz: nem todos estaremos mortos, mas todos seremos transformados. Ou seja, mortos e vivos que vão subir com Cristo serão transformados, passarão por uma transformação. Que transformação será esta? Vamos estar aprendendo sobre isso agora, né? Retorne lá, por favor. No versículo 52, Paulo está afirmando que a transformação dos mortos vai acontecer junto com a transformação dos vivos, ante o soar da última trombeta, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, quem morreu com Cristo, quem for fiel de Cristo e estiver na tumba, na sepultura, no dia do arrebatamento, será ressuscitado incorruptível. Ou seja, incorruptível, esta palavra, ela quer dizer que ressuscitarão de maneira perfeita. Ou seja, essas pessoas elas não serão mais corruptíveis, suscetíveis ao pecado, né? Ou seja, elas não se contaminaram mais. Os mortos já vão ressuscitar numa condição que não será mais possível deles se contaminarem com o pecado. Em seguida, Paulo diz que nós, os vivos, também seremos transformados. Vamos lá, vamos aprender o significado das duas palavras. Guarde na sua palavra incorruptível e guarde também incorruptível e imortal. Você pode também guardar incorruptibilidade e imortalidade. Esses são os dois mistérios que vão acontecer conosco no dia da volta de Jesus. 1 Coríntios 15, 53 diz assim: porque convém que isto que é corruptível, olha lá, corruptível quer dizer isso que se corrompe. O que se corrompe? Nós estamos numa condição, né? Numa condição aqui na Terra que nós podemos nos corromper, podemos pecar, né? E pecamos, não é isso? E Paulo diz que convém que nós sejamos transformados, mudados de corruptíveis para incorruptíveis, ou seja, para criaturas perfeitas. Paulo diz no versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, Paulo está dizendo que no dia do arrebatamento, nós deixaremos de ser sujeitos à corrupção e adquiriremos uma qualidade, uma capacidade de incorruptibilidade. Ou seja, a partir do arrebatamento, nós não estaremos mais sujeitos ao pecado. Em seguida ele fala que isto que é mortal continuando, explicando o versículo 53 de 1 Coríntios 15. Paulo está falando também
além da incorruptibilidade, ele está falando da imortalidade. Ele diz que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, aí Paulo está falando também que mesmo aqueles que morreram, eles vão ser revestidos de igual modo com os que estiverem vivos, vão se revestir dessas duas coisas, incorruptibilidade e imortalidade. Porque, segundo ele, no versículo 54, vai acontecer duas grandes vitórias. Olha aí no versículo 54. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Olha aí. Então Paulo está dizendo que no momento do arrebatamento, tanto quem estiver morto em Cristo, né, como quem estiver vivo em Cristo, vai ser transformado em uma criatura incorruptível e imortal. E aí ele conclui no versículo 54 dizendo que a imortalidade é a vitória total sobre a morte. Olha aí, ó, versículo 54, falando da vitória total sobre a morte, e a incorruptibilidade, a vitória total sobre o pecado. Olha, quando isto que é corruptível ou sujeito ao pecado se revestir da incorruptibilidade, certo? Se tornar uma pessoa que não será mais suscetível de erros. Isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quando nós formos transformados num corpo imortal, nunca mais vamos morrer. Aí então vamos viver para sempre. Tanto quem estiver vivo, como quem estiver morto em Cristo no dia do arrebatamento, quem morreu em Cristo vai ressuscitar incorruptível e imortal. E quem estiver vivo não morrerá, será transformado vivo em pessoa incorruptível e imortal. E aí nós teremos duas vitórias: a vitória total sobre a morte, pela imortalidade que vamos receber, e a vitória total sobre o pecado, que é a incorruptibilidade. Ou seja, no arrebatamento, nós nos tornaremos seres perfeitos e imortais para Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí Paulo vai completar essas duas vitórias, né, falando dessas duas vitórias em 1 Coríntios 15 e o versículo 55 até o 57, quando ele questiona, ele faz uma pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então Paulo está aí louvando a Deus, digamos assim, e de um certo modo zombando da morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Eu quero chamar a atenção que no grego, tanto a palavra morte como inferno deriva da mesma palavra, certo? Thanatos. Thanatos do grego quer dizer morte. Então no grego é assim, olha: onde está, ó Thanatos, o teu aguilhão? Onde está, ó Thanatos, a tua vitória? Ou seja, é morte. O tradutor, né, ele coloca morte e inferno. Aí causa uma confusão, né, na tradução em português. Mas no grego, morte e inferno é uma mesma palavra, thanatos, e tem o mesmo significado, morte. Então, traduzindo corretamente para o português, ficaria assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Onde está, ó morte, a tua vitória? Então, aí é uma vitória total sobre a morte. Mas no versículo 56, aí então Paulo vai falar da vitória total sobre o pecado. Olha aí, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Pecado que vem do grego amartia. Ora, o aguilhão da morte é a amartia, ou seja, o pecado. E a força da amartia é a lei, certo? Vitória total sobre o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Então, a incorruptibilidade nos dá a vitória total sobre o pecado. E a imortalidade nos dá a vitória total sobre a morte. No versículo 57, o apóstolo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos adiante. Eu queria que você chamasse aí a sua atenção para 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Está falando, continua falando sobre os que serão levados. Esse texto é um texto muito bonito que diz, que narra o que vai ocorrer no dia do arrebatamento. Depois que nós, tanto os que estivermos vivos, como os que estiverem mortos no Senhor, no dia do arrebatamento, vamos passar por essa transformação que Paulo falou em 1 Coríntios 15. E depois disso, o que vai acontecer? Aí o texto de 1 Tessalonicenses 4,16, nos dizendo que vai acontecer depois da transformação de santos vivos e santos mortos, ressuscitando e sendo transformados em incorruptibilidade e imortalidade. O que vai acontecer? O segmento do arrebatamento. Versículo 16, 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E com a trombeta de Deus. Olha, a trombeta de Deus não é a trombeta do Apocalipse. A trombeta do Apocalipse é a 7ª trombeta do anjo. Mas 1 Tessalonicenses 4,16 diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Quem é a trombeta de Deus? A trombeta de Deus. Eu não vou explicar hoje porque não vai haver tempo. Mas aí quem é a trombeta de Deus? A trombeta de Deus é o grande toque de alerta para a humanidade. Depois eu vou estar trazendo uma palavra especificando a trombeta de Deus. E segue o versículo 16: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí, Paulo está narrando que no momento que Jesus estiver voltando para buscar a sua igreja, os que morreram em Cristo, os santos mortos, ressuscitarão primeiro. E no versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Os santos que irão ser ressuscitados. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Observe aí a sequência. Depois daquela transformação que Paulo fala, então, o que vai acontecer? Vai acontecer o arrebatamento, ou seja, os santos serão arrebatados, como Jesus disse: um será levado e o outro será deixado. Uma será levada e a outra será deixada. Então, o que significa arrebatar? Arrebatar quer dizer capturar.
levar, arrancar com violência, certo? Então, o Senhor, num momento, num abrir e fechar de olhos, antes de soar a última trombeta, certo? Ele vai arrebatar, tirar de maneira rápida, violenta, veloz, os seus fiéis da terra. E aí, todos os santos que serão arrebatados serão elevados até as nuvens. Nas nuvens, é rápido, saiu da terra e foi parar nas nuvens, segundo o texto, né? O Senhor vai tirar da terra e vai levar num piscar de olhos para as nuvens. E ali nas nuvens encontra o Senhor nos ares. Olha aí, Jesus não vai estar descendo à terra. Jesus vai esperar os santos nos ares, ou seja, nas nuvens. Os santos serão tirados da terra até as nuvens. E das nuvens, os santos serão levados aos céus. E assim como foi nos dias de Noé, só quem vai perceber são os fiéis. Só quem vai ouvir a trombeta, só quem será arrebatado são os fiéis. Ninguém na terra vai presenciar isso acontecer, porque será tão rápido e imperceptível para as pessoas o ato do arrebatamento. Só vão perceber quando sentirem a falta dos que sumirem, né? E isso poderá ser até instantaneamente. Conversando com um fiel, alguém vai ver essa pessoa desaparecer dos seus olhos, né? da sua visão. E aí vai se perguntar, para onde foi? Jesus já terá elevado as nuvens. E de lá o Senhor vai levar-nos aos céus. Aleluia. Mas tem gente que diz que o Senhor não vai levar os seus santos para o céu. É gente que diz. Vamos ver o outro texto, né? Tem gente que diz, passe aí, por favor. Tem gente que fala que ninguém vai para o céu. Não, ninguém vai ser levado para o céu. Tem outros aí que dizem que não vai ter esse negócio de arrebatamento, não. Ué, e o que Jesus falou não vale? Jesus não disse, um será levado e o outro será deixado. Uma será levada, outra será deixada. Será que Jesus está mentindo? Eu acredito que não. Eu prefiro crer no que Jesus diz do que em uma pessoa, né, que acha que é entendido ou que tem fama de entendido, diz. Tá? Por quê? Porque entre o que acha que é entendido e o Senhor Jesus, eu prefiro crer no que Jesus está falando. Amém? Então, Jesus disse que vai ter o arrebatamento. Né? Um será levado e outro será deixado. Uma será levada e outra será deixada. Isso é o quê? Isso é arrebatamento. Tá? E quanto à afirmação de que quem for arrebatado até as nuvens será levado até o céu, desculpem, é verdade também essa afirmação. Quem faz é Jesus. Veja na sua Bíblia, em João 14, do 1 ao 3. Jesus está falando disso. Como é que diz aí? Glória a Deus. Como é que diz aí? Aí diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, olha aí o que Jesus fala. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que é que Jesus está dizendo? Eu vou vir outra vez. Mas eu vou vir para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vai vir no dia do arrebatamento até as nuvens. E Jesus vai arrebatar os seus fiéis até as nuvens.
E das nuvens, Jesus não vem para a terra, Jesus vai para o céu. E aí a igreja vai estar com Cristo aonde ele for. E Jesus volta para o céu. E Jesus vai levar a igreja para o céu. Então, é o que Jesus fala que é a verdade. Não é o que uma pessoa, supostamente PhD em angelologia, em escatologia, que está afirmando, que ousa afirmar, é contrário do que Cristo afirma. Cristo é o Senhor, Cristo é Deus. E se Ele mesmo falou, vai acontecer como Ele ensinou. E não como algumas pessoas supõem, né, que vai acontecer. É o que Cristo fala que vai. Passa adiante agora, por favor. Eu quero agora chegar ao último aspecto, né? Ao último aspecto do texto. Quero falar agora da vigilância. Lá no comecinho, no nosso texto básico, São Mateus, capítulo 24, versículo 42, Jesus fala sobre uma coisa que é muito importante: vigilância. Olha o que diz o texto aí. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Eu vou repetir. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Jesus aí está mandando vigiar. Ele está dizendo por quê? Por quê? Porque a hora e o dia da volta do Senhor é um completo mistério. Então é preciso que nós estejamos em vigilância. Mas aí vigiar o quê? É vigiar o céu? É vigiar as nuvens? Essa vigilância significa todo dia você olhar para as nuvens e ficar procurando ali, tentando ver se Jesus está voltando? Não. A vigilância que Jesus está ordenando aqui, orientando aqui, não é sobre os céus. Jesus mesmo fala isso. Vocês sabem, vocês seres humanos, sabem distinguir a face dos céus. Quando está nublado, vocês dizem que vão chover. Quando o dia está claro, vocês dizem que vai haver sol. Mas Jesus alerta que, além de saber interpretar o céu físico que está diante dos nossos olhos, nós devemos saber interpretar os sinais dos tempos. Então, a vigilância é a respeito dos sinais que mostram a sua volta, os alertas que ele deu sobre a sua volta, certo? E sobre a nossa própria vida, porque nós precisamos estar preparados, prontos para subir com o Senhor. Então, por que precisamos vigiar? Porque precisamos estar prontos a todo momento, porque Jesus pode vir agora, Jesus pode vir a qualquer momento. E o que quer dizer estar pronto? Estar pronto, será que quer dizer estar perfeito? Não, irmãos. Nós só vamos ser perfeitos no momento do arrebatamento, quando nós adquirirmos a incorruptibilidade. Nós só vamos ser imortais no dia do arrebatamento, quando nós adquirirmos a imortalidade. Então essa vigilância não quer dizer que você tenha que ser perfeito, porque nenhum de nós é perfeito. Então o que significa a vigilância sobre nós mesmos? Para lhe orientar sobre quem será aprovado para subir no arrebatamento, são aquelas pessoas que estão descritas em Romanos capítulo 8, versículo 1. Os salvos. É muito fácil, o texto bíblico é claro. O texto bíblico é claro. Quem vai subir? Quem vai ser levado ao arrebatamento? Os salvos. E aí, quem são os salvos? Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em
Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quem vai subir com Cristo? Não são os perfeitos, são aqueles sobre quem não repousa nenhuma condenação. São aqueles que estão vivendo na terra, mesmo imperfeitos, mas estão vivendo guiados pelo Espírito Santo. São aqueles que lutam contra as vontades da sua carne. São aqueles que travam a guerra e negam a si mesmos, negam a vontade da carne e andam segundo o Espírito Santo de Deus. A vigilância, portanto, é nisto, é cada um de nós estar se observando, né, se analisando e vendo se não está brilhando segundo a vontade da carne. Vendo se não está vivendo segundo a vontade da carne, porque a nossa obrigação é viver segundo o Espírito, sermos obedientes ao Espírito. Você está sendo obediente ao Espírito ou está vivendo segundo a carne? Se você está vivendo segundo a carne, então você será uma pessoa que será deixada se Jesus vier hoje. Mas se você está vivendo segundo o Espírito, você é uma das pessoas que será levada por Cristo no arrebatamento, se Cristo vier hoje. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, há essa esperança, que nós temos que colocar no nosso coração. Nesses dias tristes, você quer saber como é que você faz para encontrar força? Está aqui a força. Se você só está vendo notícias ruins para todo lado, televisão, rádio, no meio da rua, em todos os lugares onde você vai, está vendo sofrimento, está vendo coisa ruim passar na sua frente, e isso está te fazendo mal, deixa eu te dizer, pensa naquele grande dia que será o nosso dia, louvado seja Deus. Pensa naquele dia que será o nosso grande dia, que pode ocorrer a qualquer momento, e vigie sobre a sua vida, ande segundo o Espírito, rejeite viver segundo os desejos da carne, se santifique na obediência da voz do Espírito de Deus, para que você possa subir com Cristo neste dia que está tão perto de chegar, que será o nosso grande dia. Encerrando Marcos capítulo 13, versículo 32 até o 37. Jesus, ele manda a gente vigiar, mas ele dá um exemplo, muito claro. Vamos ver o que ele diz. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 33, ele diz: olhai, vigiai e orai. Olha só, olha o que Jesus está falando, 3 palavras: olhai, vigiai e orai. Olhai quer dizer, observe tudo à sua volta, todos os sinais. Vigiai, ou seja, esteja alerta, de olhos abertos, se mantendo como homem e mulher de Deus, na presença de Deus, obedecendo a voz do Espírito e não da carne. E ele diz: e orai, ou seja, cuide da sua comunhão com Deus. A oração aqui está apontando para você ter uma relação pessoal com Deus. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos quando chegará o tempo, mas Jesus vai dizer aqui como é que a gente tem que esperar esse tempo. Versículo 34, ele diz: é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa. Quem é esse homem?
O próprio Jesus, viu? Partiu para fora da terra. Ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra e depois ele ascendeu ao céu, deixando aqui a terra, a sua casa. E o versículo 34 continua: e desse autoridade aos seus servos. Olha aí, ele foi, deixou, né, a sua casa, foi para fora da terra e deixou aqui os seus servos com autoridade, e também deixou para cada um a sua obra, o que fazer, e mandou ao porteiro vigiar. Vou ler o versículo na íntegra. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Está vendo aí? Então Jesus está nos mandando olhar, vigiar e orar. Como? Como se um homem, dono de uma casa, saísse para fora da terra ele mesmo e deixasse os seus servos sobre a terra, cada um fazendo a sua obra e vigiando, para que a vinda dele, que será de improviso, quer dizer, será de repente, né? Será iminente. Tem gente que quer contrariar isso aqui. Não vai ter uma vida iminente, ou seja, no sentido de não vai ter uma vinda secreta. O próprio Cristo está falando isso. Aquele dia será um dia, e aquela hora será uma hora que ninguém sabe, é um segredo. Ele vai vir em segredo. Só quem vai ver são os fiéis. Só quem vai ver é quem vai ser levado. Ninguém vai ver. Então é secreto. E também é iminente, porque ele está dizendo no versículo 36 que a sua vinda vai ser de improviso. Para quê? Vindo de improviso, ou seja, vindo de maneira iminente. Não vos ache dormindo. A palavra dormindo, no sentido do texto, aqui ela é uma palavra figurada, que significa dormindo, quer dizer fora da comunhão de Deus. Você não pode ser encontrado no dia do arrebatamento sem comunhão com Deus, certo? Sem estar em Cristo. Você precisa estar em Cristo, ligado a Cristo, em comunhão com Deus, para que quando o Senhor voltar de improviso, você esteja no ponto de subir. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. O Senhor manda vigiai. Passa mais um aí, meu filho. Chegamos ao fim. Chegamos à nossa conclusão. Jesus prometeu. Jesus virá nos buscar. Precisamos estar prontos. O dia e a hora da sua vinda não se sabe, mas certamente virá e não tardará. Vai ser lindo este dia. Imagine aí numa manhã, ou numa tarde, ou numa noite, ou no cantar do galo, ou no amanhecer do dia, qualquer hora, porque nós não sabemos, de repente nós escutarmos o som da trombeta de Deus, e aí nós olharmos para o céu e de repente a gente se encontrar nas nuvens, olhando para Jesus,
sendo recebido por ele ali e já chegando lá de maneira tão rápida, saindo daqui corruptíveis e, mortais, mas chegando nas nuvens de maneira tão rápida, já incorruptíveis e imortais, perfeitos, não mais sujeitos à morte nem ao pecado, e dali das nuvens nós sermos elevados até o céu com o Senhor e nunca mais sairmos da companhia de Jesus. Que coisa linda! Isso vale qualquer sofrimento, qualquer dor, qualquer lágrima, qualquer preocupação, qualquer pavor, pelo que nós passarmos aqui nessa terra. Isso não terá preço. Uma coisa eu lhe digo: quem é fiel de Cristo, vivo ou morto, será arrebatado até o céu para ver a glória de Cristo, para conhecer o céu de Cristo. Ele disse que virá nos buscar e nos levará para Ele mesmo. Nos levará para onde? Só pode ser para o céu. Glória a Deus. Amém, amados? Deus abençoe a tua vida, te conforta com esta palavra. Eu acho que esse é o momento ideal. Se você estiver com medo, se você estiver se sentindo ameaçado, se você estiver infectado, uma palavra bem atual, por esta enfermidade e por este vírus, então, meu querido, você pode orar o grito da noiva. Qual é o grito da noiva? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Se você orar, Jesus vem agora. Maranata, Maranata. Já passou essa oração na sua boca algum dia? Que essa oração vem agora. Essa oração, essa expressão é o clamor da noiva, é o suspiro da noiva chamando o noivo. Maranata. E de repente o Senhor voltar na hora em que você está clamando, meu irmão, minha irmã, isso vai ser a nossa glória, isso vai ser o nosso escape, isso vai ser a nossa real felicidade. Jesus está voltando.